Olá, eu sou Thiago Barba, eu sou ator e diretor da companhia Avenida Lamparina. A gente vai estar começando hoje um curso de Teatro Lambi-Lambi e a gente vai estar fazendo esse curso durante 7 dias. Todos os dias, até o dia 30 agora de novembro, a gente vai estar fazendo um lançamento de um vídeo. O vídeo de hoje é para apresentar para vocês o que é o Teatro Lambi-Lambi e um pouco de mim e do meu trabalho com o Teatro Lambi-Lambi. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa porque esse vídeo não vai ser como eu previa. Eu pensava fazer esse vídeo como uma live para poder interagir um pouco com vocês, caso vocês tenham alguma pergunta. Porém, eu estou com Covid, eu ainda estou nos últimos dias de sintomas da Covid e o vídeo ia ser gravado em outro espaço que não aqui em casa. Aqui em casa não tem uma internet adequada para poder estar fazendo uma live. Mas eu vou estar fazendo o vídeo mesmo assim, depois a gente vai postar. E se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, qualquer coisa, vocês podem deixar nos comentários aqui no vídeo e durante os próximos vídeos eu vou estar podendo esclarecer as dúvidas e caso vocês tenham qualquer questões a perguntar de alguma coisa que vocês não entenderam ou algumas coisas que vocês souberam, vocês quiserem saber também, para a gente estar podendo abordar nos próximos vídeos. Este é um curso para iniciantes, para quem não conhece o Teatro Lambi-Lambi, para quem nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, ou já assistiu, mas nunca fez. A gente vai explanar noções básicas sobre o Teatro Lambi-Lambi. Se você quiser estar acompanhando todos os dias, se inscreve aqui no canal da CIA Artística Avenida Lamparina, ativa o sinozinho e você também pode estar acompanhando a gente lá no Instagram, AV Lamparina. A gente vai estar deixando os links aqui na descrição do canal, você pode estar acompanhando depois. E antes de começar o curso, eu vou falar um pouco sobre o que vocês vão estar acompanhando nesse vídeo, nesses vídeos que virão a seguir. Esse primeiro vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a história do Teatro Lambi-Lambi, o que é Teatro Lambi-Lambi e um pouco sobre o meu trabalho com o Teatro Lambi-Lambi. No segundo vídeo de quarta-feira eu vou falar sobre a estrutura da caixa, como fazer uma caixa, maneiras possíveis de fazer uma caixa e vou mostrar para vocês também com uma caixa de papelão como fazer. No terceiro vídeo, na quinta-feira, eu vou falar sobre como o público recebe o Teatro Lambi-Lambi, como você vai para a caixa, depois de uma caixa pronta, como é que o público vê o espetáculo Lambi-Lambi. No quarto vídeo, que vai ser sexta-feira no ar, eu vou falar sobre as técnicas de iluminação e sonoplastia, maneiras possíveis, outras maneiras que a gente já viu no decorrer dessa nossa trajetória. No quinto vídeo, que vai para o ar no sábado, a gente vai falar sobre as técnicas de animação, que você vai estar podendo desenvolver dentro das caixas de Teatro Lambi-Lambi. No sexto vídeo, que vai domingo para o ar, a gente vai falar sobre a dramaturgia do Teatro Lambi-Lambi. E no nosso sétimo e último vídeo, que vai para o ar na segunda-feira, você vai estar vendo o vídeo sobre o que é que eu faço com isso. Eu tenho o meu espetáculo montado, tenho uma caixa de Lambi-Lambi pronta, e o que é que eu faço com isso? Como vender, onde apresentar, para quem apresentar. Esse é o nosso conteúdo do curso. A gente vai estar no ar sempre, os vídeos vão estar indo para o ar sempre às 20 horas. De hoje, terça-feira, até segunda-feira, dia 30. Para a gente começar, para quem não me conhece, como eu disse antes, eu sou Thiago Barba. Eu tenho uma companhia de teatro chamada Avenida Lamparina, fundada em 2010. A gente começou a trabalhar com Teatro Lambi-Lambi em 2011.
2011 foi quando eu conheci o Teatro Lambe Lambe, quando a gente da companhia, acredito que quem trabalhou, sim, a gente conheceu em 2011. E a gente se encantou muito pela técnica do Teatro Lambe Lambe. E quando a gente quis fazer, a gente se propôs a fazer caixinhas de Teatro Lambe Lambe para ir apresentar no litoral de Santa Catarina. A gente é de Santa Catarina, da cidade de Jaraguá do Sul, e a gente pensou naquele ano, aquele final de ano, fazer uma tour apresentando nas praias, como tem muitos turistas, como tem muitas pessoas, a gente resolveu apresentar nas praias. E a gente, até então, a gente não tinha um espetáculo para apresentar na rua, e como a gente tinha conhecido o Teatro Lambe Lambe, a gente tinha visto, a gente pensou, é uma boa ideia a gente fazer caixinhas de Teatro Lambe Lambe e ir apresentar. E foi o que a gente fez. Nós éramos em 4 e cada um montou uma caixa. Aquelas caixas, cada uma, a caixa que eu montei se chama Papo de Bar, a caixa da Suzy Daiane era banheiro, a caixa do Diogo dos Santos era órbita laranja e a caixa da Carol era vida de ET. Então nós 4, cada um de nós montou uma caixa no ateliê que era a nossa casa. Nossa casa inteira era o ateliê. E depois de prontas essas caixas, a gente foi para o litoral, curtir um pouco o fim de ano, as férias, mas também apresentar Teatro Lambe Lambe. E foi assim que a gente começou a nossa jornada com o Teatro Lambe Lambe. Um ano depois, um pouco antes de completar o ano, mas no ano seguinte, a gente, pela primeira vez, foi selecionado para um festival para apresentar com essas caixas. Só que a gente não conhecia muito o Teatro Lambe Lambe. A gente tinha feito ele, mas a partir de coisas que a gente assistiu. A gente assistiu e tentou fazer a partir daquilo que a gente tinha visto. Que era teatro, todas as caixas que a gente fez naquela época, elas tinham varetas, não, desculpa, a órbita laranja não tinha vareta, era a mão do ator mesmo que manipulava. Mas foi a partir das caixas que a gente viu mesmo. A gente viu bonecos sendo manipulados por varetas e a gente decidiu fazer as caixas como a gente tinha visto, ou talvez a gente nem pensava outras coisas, né? Mas enquanto a gente ia fazendo, foram-se criando dúvidas de como fazer certas coisas. Então, em 2012, a gente começou a ir atrás e a pesquisar um pouco mais sobre Teatro Lambe Lambe, tanto porque aquela experiência que a gente teve, tanto de fazer as caixas, como apresentar as caixas, como ir para o litoral, como apresentar para as pessoas na praia, com aquele espetáculo, foi um resultado que nos agradou muito. Então, a gente queria pesquisar e estudar mais o Teatro Lambe Lambe para poder estar fazendo outros trabalhos e trabalhos melhores, trabalhos com maiores técnicas, com técnicas diferentes, onde a gente realmente aprendesse as técnicas. E a gente encontrou a companhia de Itajaí, chamada Ciandante, e a gente foi fazer um curso com eles. E a partir de então a gente começou a aprender um pouco mais sobre Teatro Lambe Lambe. No festival que a gente foi selecionado era um festival de teatro e durante o debate eles falaram sobre o espetáculo, gostaram e que como era uma técnica muito nova, que os debatedores eles não conheciam, mas eles falaram, já que vocês gostaram, estudem. E a gente falou que a gente estava nesse estudo, a gente estava nessa pesquisa. E então foi assim que a gente foi aprimorando. Em 2011 a gente apresentou, a gente montou os primeiros espetáculos.
Em 2012 a gente fez um curso, inclusive a gente teve espetáculos resultantes desse curso, embora como era um curso de um prazo, de um tempo determinado, a gente não nos agradou 100% aquelas caixas e todas elas não duraram durante muito tempo. Elas foram apresentadas um pouco, mas depois a gente acabou abandonando elas, tanto porque a gente teve uma ideia para a montagem de um espetáculo novo e a gente nos dedicou à montagem desse espetáculo. Esse espetáculo novo de Teatro Lambi-Lambi, ele se chama Baús do Tesouro e ele estreou em dezembro de 2013. Ele estreou exatamente 2 anos depois da gente ter estreado as nossas primeiras caixinhas de Teatro Lambi-Lambi. Mas o que é Teatro Lambi-Lambi? Teatro Lambi-Lambi é um teatro de formas animadas, onde ele é apresentado dentro de uma caixinha, dentro de um espaço de forma reduzida. Ele geralmente tem 2 a 5 minutos de duração. Não que isso seja uma regra, que ele tem que ser 2 a 5. Pode ter 1 minuto, pode ter mais que 5 minutos. Porém, ele geralmente tem esse tempo de duração. O Teatro Lambi-Lambi ele é apresentado para um espectador de cada vez. Embora também essa não seja exatamente uma regra para ser constituído como Teatro Lambi-Lambi. Porque às vezes ele pode ter 2 espectadores de uma vez, ou até 3 espectadores. Vai depender de como quem está fazendo a caixa vai fazer a constituição e o trabalho dentro da caixa. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Ele tem esse nome, Teatro Lambi-Lambi, porque ele é baseado naquelas fotografias antigas. Aquelas fotografias onde que o fotógrafo botava a sua câmera num tripé e ele botava o pano sobre a cabeça e nesse pano ele podia ver aquela caixa, né, naquela caixa. Não sei se vocês lembram dessas caixas de fotografia. Aquelas caixas tiravam a fotografia. O Teatro Lambi-Lambi, a essência, ele foi criado a partir dessa fotografia, que se chama fotografia Lambi-Lambi. Por isso ele se chama Teatro Lambi-Lambi. O Teatro Lambi-Lambi ele é uma técnica de teatro brasileira. Ele foi criado na Bahia em 1989 por Denise de Santos e Ismini Lima. O nome da primeira caixa de Teatro Lambi-Lambi se chama A Dança do Parto. A Ismini e a Denise, elas eram professoras e elas tinham que dar uma aula sobre orientação sexual. Só que como era para os alunos, para crianças ou adolescentes, não sei a idade das crianças, elas viram que aquilo sobre o parto não poderia ser falado abertamente ou que talvez fosse uma maneira muito forte. Então elas decidiram fazer algo mais íntimo. Elas fizeram uma apresentação de teatro dentro de uma caixa onde que as pessoas podiam ver e se sentir menos constrangidas. É quase como se aquilo fosse um segredo. Então, o Teatro Lambi-Lambi, ele surge basicamente desse segredo. Um segredo que elas tinham para contar para aquelas crianças. Então, essa é a essência do Teatro Lambi-Lambi. Por isso que hoje a maioria das caixas ainda constituem disso, de um espectador apenas,
para manter essa esfera também de segredo. Embora, como eu falei, não necessariamente precisa ser para um espectador de cada vez. O Teatro Lambi-Lambi ele também é chamado de teatro em miniatura, porque ele é um teatro em miniatura. O Teatro Lambi-Lambi ele é uma técnica de teatro dentro do teatro em miniatura. Por isso, tem algumas pessoas que chamam o Teatro Lambi-Lambi de teatro miniatura. Eu, particularmente, eu gosto de chamar essas apresentações dentro de uma caixa de teatro Lambi-Lambi. Por quê? Porque assim, por ser uma técnica brasileira, assim eu estou ajudando a desenvolver e ampliar esse nome brasileiro. Quando eu fui para a Itália uma vez, em 2012, a gente assistiu um espetáculo de teatro em miniatura e ele tinha o espetáculo também dentro de uma caixa. Ela não era tão reduzida como mais ou menos são as caixas de teatro Lambi-Lambi aqui no Brasil. E ele apresentava também, era para 3 pessoas e ele apresentava com os bonecos dele. E ele tinha quase toda a premissa do teatro Lambi-Lambi. Porém, ele não chamava de teatro Lambi-Lambi, ele chamava de teatro em miniatura. Inclusive, ele nem conhecia, nunca ouviu falar sobre teatro Lambi-Lambi. E lá na Europa, o teatro em miniatura ele é muito comum e muito forte. Tem teatro de papel, tem outros tipos de teatro em miniatura. Mas eu acredito que se a gente continuar instituindo, falando que esse teatro dentro da caixa é teatro Lambi-Lambi, a gente vai estar ajudando a afirmar essa cultura brasileira e poder estar ampliando essa estética, essa forma de fazer teatral que é brasileira. Então por isso eu gosto de chamar mesmo, e sempre vou chamar esse teatro feito de caixinha, dentro de uma caixinha, de teatro Lambi-Lambi. Como eu falei no início, a caixa de teatro Lambi-Lambi ela era muito voltada a essa fotografia do Lambi-Lambi. Por isso, hoje, a gente ainda vê muitas caixas de teatro Lambi-Lambi nesse formato, tripé e uma caixa para uma pessoa. Porém, com o decorrer dos anos, essa técnica ela acabou tendo outros formatos. Os pesquisadores, os fazedores, eles foram criando outras técnicas, outros formatos de caixa. Então, às vezes, as caixas já não estavam mais quadradas, elas já eram redondas, eram globos, ou as caixas elas não eram mais para uma pessoa, que nem eu falei, ela era vista por 2 pessoas. Assim, o artista ele pode também apresentar, em vez de apresentar em 2 minutos para uma pessoa, ele apresenta em 2 minutos para 2 pessoas, e isso no período de 1 hora ele consegue apresentar o dobro de pessoas, por ver nessa questão. Ou então ele abre para 3 pessoas, que faz, dependendo como for o formato da sua caixa, você consegue ter várias aberturas para ver para ter mais um ou mais público, Mas isso tudo vai depender do que você quer falar. Eu acredito que se eu quiser apresentar para uma pessoa, eu apresento para uma, mas dependendo da minha história, eu posso apresentar para 2, ou inclusive devo apresentar para 2. Como já vi caixas que eram 2 pessoas, 2 espectadores, e a dramaturgia ela tinha que ser para 2 espectadores. Então isso depende sempre de quem está fazendo aquele espetáculo. Outros formatos também de caixas que foram aparecendo, que nem eu falei de caixas redondas. As caixas elas começavam a não ter simplesmente só o formato. Às vezes as caixas começaram a ter... a caixa é um castelo, onde lá daquele castelo você vê a história de Conde Drácula ou um rei que mora lá.
ou então a caixa é um lixeiro, onde que você vai lá ver lá dentro e é sobre o lixo, ou aquela caixa é um capacete de astronauta, onde que você vai ver uma história sobre o universo. Então, os formatos de caixa, elas foram mudando com o decorrer dos anos, e os artistas foram experimentando. Então, não só apenas dentro, a estética da caixa, não é apenas história, mas o espetáculo de teatro lambe-lambe, ele já foi virando também essa questão estética por fora da caixa. Outra coisa também que com o decorrer do tempo foi mudando, com as pesquisas dos fazedores, dos pesquisadores de teatro lambe-lambe, além do formato da caixa, também a história também sendo levada para fora da caixa. Então, muitos fazedores começaram a trazer as coisas de dentro da caixa, os objetos, os bonecos, de dentro da caixa e apresentar eles fora, seja no início da história, para começar a contar a história, ou seja no final da história, ou seja inclusive entregar um bilhete ou uma carta de dentro da caixa para o espectador ali fora. Então, aquilo que era apenas dentro começou a ser tornar a externalidade, né? Eu falei de bonecos que são, né, que são apresentados dentro da caixa de teatro lambe-lambe, porém não apenas com bonecos que pode ser apresentado. Uma caixa de teatro lambe-lambe pode ser apresentada através de bonecos, seja de vara, seja com a manipulação direta, onde você manipula ele com as mãos, ou você pode fazer teatro de sombras, você pode fazer teatro de objetos. Eu não assisti, mas também já soube que tem uma caixa que é só feita com lasers e luzes. Então, dentro da caixa de teatro lambe-lambe, há muitas informações, muitas técnicas que você pode fazer. Eu também já assisti uma onde que entram painéis, onde painéis vão entrando e saindo e contando a história, quase como se fosse um kamishibai. Kamishibai é uma técnica de teatro japonesa, para quem não conhece, onde que a história é contada, narrada, e eles vão contando, mostrando eles vão mostrando paletas de imagens e contando a história. Então, já vi isso sendo feito com o teatro lambe-lambe também. As pessoas tiravam e colocavam plaquetas do que seria a história ou a continuação. Então, são muitas possibilidades que pode ter dentro do teatro lambe-lambe. E, inclusive, a história ela pode ser começada antes de ir para a caixa. Toda a dramaturgia, que se tem 2 minutos lá dentro, você pode ter uma dramaturgia anterior de 1 minuto, 30 segundos, tudo depende de como você quer fazer a história. E o teatro lambe-lambe ele tem se encaminhado cada vez mais para isso, assim, pelo que eu vejo. A história não apenas dentro da caixa, mas o ator geralmente começando a história antes, depois ele conta a história e finalizando depois do público ter assistido a caixa. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns modelos de caixas, para vocês terem um pouco mais noção disso que eu estou falando, né? Essas daqui são as caixas do nosso espetáculo, Baús de Tesouro, sobre tripés. Estão aqui as caixas, são as caixas, sem a gente, sem o nosso barco, abandonadas. Essas daqui são a caixa da Cia Mútua. Vocês podem ver que as duas primeiras elas têm tripés, mas nem sempre se precisa usar tripés. A terceira ela tem mesinhas, uma mesinha como suporte, assim também como esta próxima, que é da Cia Eranos. Vocês podem ver as caixas lá atrás, elas são sobre mesinhas, e as da frente elas também são
um tipo de suporte que é quase um tripé, na verdade é um quadripé, também não deixa de ser uma mesinha, né? Essa daqui é a espia-só da Cia Andante. Vocês podem ver que eles têm uma tenda sobre as caixas. As caixas também são sobre tripés, todos de madeira. Já tem toda uma mise-en-scène, né? Tem todo um cenário. Essa daqui é a caixa da Cia Trágica, sobre uma mesinha ali, como vocês podem ver. Ou como vocês não podem ver, eu acho que eu escolhi uma foto não muito boa, né? Não, brincadeira, eu escolhi esse daqui porque eu gosto do trabalho delas, a caixa bem bonitinha, bem arrumada. Essa daqui também é um trabalho que eu gosto muito, da plástica onírica, e talvez vocês não consigam perceber porque está tudo de preto, mas ela não usa tripé, ela usa a caixa no corpo dela. Veja que tem alças ali, é quase como se fosse uma bolsa, né? E essa daqui é a Denise, é uma das criadoras do Teatro Lambi Lambi, junto da sua caixinha. É, é a Denise dos Santos. E essas duas aqui, Denise, de novo, junto com a Ismini, e esta aqui é a caixa de Lambi Lambi delas, que eu acredito que seja a primeira caixa do Teatro Lambi Lambi, que é o parto, dança do parto. E essa última caixa aqui, não, essas últimas caixas, não, isso daqui não é caixa, esquece. Acho que essa foto aqui foi botada por engano. Foi um encontro que a gente teve no Chile, que a gente encontrou com a Denise e com a Ismini, e eu nesse dia ganhei um avental no sorteio delas, eu e o Pedro Cobra. Como eu falei antes, a gente teve o nosso espetáculo que estreou em 2013, o Baús do Tesouro. Na época eu tinha dois grupos que eu gostava muito do trabalho deles, não que eu não tinha outros grupos que eu gostava, mas tinham dois grupos que eu coloco muito como uma referência para mim dentro do Teatro Lambi Lambi. Eles não sabem, eu vou estar falando aqui agora pela primeira vez. Um deles é a Cia Andante, que eu já falei, a gente fez curso com eles. E eles tinham uma tenda com uma bandeira enorme, e quando eles montavam isso na rua, chamava muita atenção. E eu achava muito legal isso como uma instalação de rua. E eu gostei muito assim, de ter visto, achava tudo muito bonito, e eles todos vestidos de ciganos. E tem uma segunda companhia que se chama Cia Mútua, também de Itajaí, onde eles têm dois espetáculos deles que me chamam muita atenção. Um deles é a Miragem e o outro é Missiva. E esses dois espetáculos, tanto Miragem quanto Missiva, eles têm essa particularidade de começar a história com o ator, o espectador ir para dentro da caixa, e depois o espectador termina a história com o ator de novo fora da caixa. Então a dramaturgia ela não é apenas dentro da caixa, e sim fora. E foi uma coisa que me encantou muito na história da Miragem. Eu não vou dar spoiler da caixa da Miragem, mas eu ter visto aquela história lá dentro, e o ator ao final me trazer de volta aquela história, inclusive antes ele já me passar toda esse universo que eu ia ver lá dentro, inclusive a Missiva, que no final a caixa de Missiva eu acho muito legal, que é um formato onde você vê por um buraco de uma garrafa. Você tira a rolha de uma garrafa e você assiste no buraco da garrafa. E no final você também tem um agrado que você recebe da atriz. E vendo essas duas particularidades desses dois espetáculos,
da companhia da CIA Mútua, que era o Espia Só, uma integração de 3 caixas, e essas 2 caixas da CIA Mútua, eu comecei a pensar como seria fazer um espetáculo de rua onde tivesse um espetáculo de rua, de teatro de rua, juntamente com o Teatro Lambi-Lambi, né? Foi então a partir da oficina que a gente estava fazendo com a CIA Andante em 2012 que eu comecei a pensar sobre, na oficina que houve, e se a gente levar essas caixas para outro lugar, como eu já falei que já estava vindo outros espaços e não apenas uma caixa, a gente pode fazer isso dentro de outro espaço. Mas que espaço a gente pode fazer? Pode ser dentro de tal coisa, pode ser dentro de tal coisa. Eles podem ser dentro de baús. Foi então que a gente chegou na temática de pirata, onde que os piratas contam os seus próprios segredos, e os seus próprios segredos são os seus tesouros, que são nada mais os nossos tesouros, ou os tesouros daqueles piratas, a sua própria história. Então, essa é a prerrogativa de Baús do Tesouro. São os piratas que contam os seus próprios tesouros. E assim, eu acho que para nós, cada um nós seres humanos, nossos tesouros não são aquilo que a gente constitui, que a gente ganha na vida, aquilo que a gente tem na vida, mas sim aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fez, e sim as nossas histórias. Então, essa é a prerrogativa do Baú do Tesouro. São os piratas contando os seus próprios tesouros, as suas próprias histórias. Então, dentro dos seus baús, eles contariam as histórias. Pensando que a CIA Andante ela tinha aquela tenda, e onde que naquela tenda saía o banco onde eles sentavam, a gente teve a ideia de fazer um barco. E desses barcos a gente se senta, eles viram os bancos desses piratas e eles têm toda uma história. E o que linka isso sobre a história que vem anterior e depois da CIA Mútua, das caixas da CIA Mútua, foi como a gente pensou em fazer esse teatro de rua. Esses piratas não apenas sentarem e contar a sua história, mas antes de tudo acontecer, antes do público vir até a gente tratar como teatro de rua, a gente utilizar do espaço urbano, a gente montar o espetáculo, montar o barco e inclusive se montar como piratas. A gente chega com a nossa roupa normal, a gente monta o barco e todo o espetáculo ele começa com o Teatro Lambi-Lambi, mas não apenas isso, o espetáculo ele começa bem antes com a gente montando tudo. A gente faz esse ato de intervir na rua, a gente se alonga, a gente canta, a gente chama o público para brincar e correr com a gente. E quando a gente vai começar o espetáculo em si, que a gente vai começar de fato o espetáculo, geralmente na rua, numa praça, num calçadão, a gente já está com o público todo ao redor da gente e a gente começa o espetáculo ali. Mas antes a gente já colocou o figurino, a gente já fez toda uma brincadeira com o público. E quando a gente começa o espetáculo, os piratas chamam o público, cantam, chamam mais público, tem música e a gente conta uma história, a gente fala o que a gente veio fazer ali e o que a gente vai fazer com eles. A gente cria uma esfera para esse público antes de entrar dentro das caixas. Então, antes do público chegar nas caixas, a gente já tem 10 minutos de história e esses piratas já estão
já tem as suas características formadas, o público já conheceu esses personagens, alguns piratas que são mais malvados, algumas crianças já nem chegam perto desse pirata, os outros piratas são mais graciosos, as crianças vão para aquelas caixas. Então, e essas caixas realmente elas têm toda essa caixa onde que as crianças não vão muito, é uma caixa para o público adulto ou adolescente, e as outras caixas elas são para o público infantil. Então, são 3 espetáculos diferentes um do outro, embora eles se complementam com a história daqueles piratas, e eles se complementam entre si, entre as técnicas utilizadas, porque cada um também aborda uma técnica diferente. Um é através de bonecos de manipulação direta, outro é através de sombras e outro é através do teatro de objetos. Então a gente começa todo esse espetáculo, conta toda essa história desses piratas, convida o público, apresenta essa história para o público, e durante os 90 minutos que a gente fica apresentando as caixas, aqueles piratas continuam sendo os piratas do início da história, e quando a gente apresenta para a última pessoa que está assistindo a caixa de Lambi Lambi, a gente ainda continua o espetáculo, tem uma finalização do espetáculo. Então a gente costuma dizer que esse espetáculo ele é uma intervenção de teatro Lambi Lambi, ele intervém na rua. Ele é um espetáculo de rua, mas ele também é um espetáculo de teatro Lambi Lambi, embora o teatro Lambi Lambi não seja um espetáculo de rua, ele é na rua geralmente, ele ocupa praças, mas não necessariamente apenas praças. Ele pode ocupar foyers de teatro, pode ocupar galerias de exposições, supermercados, bares e vários outros lugares, por ser um espaço pequeno. Porém, esse espetáculo nosso do Baús do Tesouro, ele é para praças, ele é exclusivamente para a rua mesmo. Com o Baús do Tesouro a gente teve uma felicidade muito grande de poder estar participando de muitos festivais de teatro. A gente já foi selecionado para mais de 40 festivais e mostras de teatro em 8 estados do Brasil. A gente já circulou por 8 estados do Brasil. A gente também foi 2 vezes para a Argentina em festivais de teatro, e outra vez, não, 2 vezes para o Chile e 1 vez para a Argentina também. Esse ano, não fosse a pandemia, a gente teria ido para o Equador. O Equador, a gente tinha sido selecionado para um festival lá, mas o festival foi cancelado devido à pandemia. Então, esse espetáculo do Baús do Tesouro, a gente teve essa felicidade de poder tá mostrando o nosso trabalho e difundindo ele pelo Brasil e também aqui pela América Latina. Esse espetáculo também nos proporcionou uma circulação pelo estado de Santa Catarina, através de circulação do edital Elizabeth Anderle, onde além das apresentações a gente rodou por 20 cidades catarinenses, e além das apresentações a gente teve oficinas de teatro Lambi Lambi, onde a gente levou para 3 cidades uma oficina, que no final de cada uma dessas oficinas a gente realizou mostras de teatro Lambi Lambi com os alunos também. Então, a gente já deu teatro Lambi Lambi, nós da companhia, a gente já deu outros cursos de teatro Lambi Lambi, nós da companhia, além desses da circulação que a gente fez. E é um pouco dessa experiência que a gente trouxe através dessas oficinas que a gente já deu, através dessas experiências que a gente já teve fazendo e assistindo teatro Lambi Lambi, assistindo teatro Lambi Lambi de outros artistas. É através de toda essa experiência que a gente adquiriu fazendo, vendo e ministrando cursos, que eu vou estar passando um pouco para vocês sobre o que é teatro Lambi Lambi, sobre a minha visão específica do teatro Lambi Lambi, que, como eu falei, como ele é uma técnica que está sendo muito estudada ainda, pesquisada, tem outras pessoas com muitas outras visões, e eu espero que eu consiga pelo menos trazer um pouco do mote, um pouco do gosto para vocês
sobre o que é o Teatro Lambi-Lambi e tomara que eu consiga plantar uma semente, que vocês consigam gostar dessa técnica e que vocês queiram, a partir disso, desenvolver ou pesquisar e que a gente consiga fazer esse teatro que é brasileiro, que está completando 31 anos agora, este ano, que a gente consiga fazer ele ser maior, que a gente consiga levar esse nome dessa técnica, desse teatro brasileiro, para muito mais pessoas dentro do Brasil, que a gente consiga levar essa técnica para fora do Brasil. Hoje, na América Latina, já temos grupos fazendo, muitos grupos fazendo na Argentina, no Chile, na Venezuela, no México. Existem vários grupos fazendo em várias partes aqui na América Latina e que a gente consiga levar essa técnica brasileira, quiçá para a Europa, quiçá para os Estados Unidos, para outros locais onde que eles consigam estar vendo também essa técnica, esse tipo de teatro brasileiro. Assim como a gente já recebeu muitas técnicas deles, a gente fica recebendo várias técnicas, inclusive, como eu falei, o Kamishibai, da técnica japonesa, ou teatro de papel, ou teatro de objetos europeu, a gente consiga levar também o teatro Lambi-Lambi brasileiro para o resto do mundo. Tomara que a gente consiga. Não é esse curso que vai fazer isso acontecer, mas somos todos nós. Somos você que tomara que goste desse curso e que esse curso te plante uma semente para você e para a gente poder estar levando essa técnica brasileira para o resto do mundo e para o resto dos brasileiros. E aí eu falo assim direto para a câmera, né? Vamos lá. Meu Deus do céu, vamos eu falar agora. Se inscreva no canal, ataque o sininho. Você sabe que você vai ter que falar isso, né? Ah, é? Que horrível, gente. Eu sou muito... O que é teatro Lambi-Lambi? O que é teatro Lambi-Lambi? Tu não vai botar aquelas tarjas pretas, né? O que é teatro Lambi-Lambi? Só não corta essa parte então, você tá falando essa parte toda em preto e branco, né? Que a gente tá falando aqui, né? Então só para explicar, eu tentei aquecer a voz antes, mas eu só fiz o trrr, eu não fiz o aí lambi fica difícil. Aquecimento de voz é bom, e eu também tô com a voz rouca, segundo o Covid que eu falei para vocês ali no início. Pode tirar a faixa preta que eu vou continuar. O que eu ia falar? O que eu tava falando? Ah, teatro Lambi-Lambi. Eu ia falar sobre o curso, né? Eu ia começar a falar sobre... Não, você ia começar... Você o que é teatro Lambi-Lambi? Você ia começar falando sobre você. Né? Sobre o seu histórico. Pra quem não me conhece. Pra gente começar, pra quem não me conhece. Pra gente começar, pra quem não me conhece, eu já falei meu nome antes.